Fala Orangotango Zenreker aqui. No vídeo de hoje, aquele que vos fala. Quando pensamos em grandes casais dos animes, logo lembramos daqueles relacionamentos que marcaram gerações e fizeram os fãs torcerem até o último episódio para ver os personagens juntos. Mas nem sempre as histórias de amor são bem construídas. Em alguns casos, o problema está na falta de química entre os personagens. Em outros, o relacionamento é marcado por manipulação, dependência emocional, atitudes tóxicas ou simplesmente por decisões do roteiro que nunca convenceram o público. Também existem casais que passaram anos sendo desenvolvidos, mas terminaram de uma forma que desagradou boa parte dos fãs, gerando discussões que continuam até hoje nas redes sociais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 5 casais extremamente polêmicos que, por diferentes motivos, costumam aparecer em listas dos piores relacionamentos dos animes. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para fortalecer o meu trabalho. Vamos pro vídeo. Iniciamos a lista com o casal mais errado daqui. Se existe um relacionamento que divide completamente a comunidade de anime, é o de Rodeus com suas 3 esposas. Embora a poligamia seja aceita dentro do universo da obra, muitos fãs nunca conseguiram aceitar a forma como esses relacionamentos foram construídos. Grande parte das críticas recai sobre o próprio protagonista, que mantém as memórias e a mentalidade de um homem adulto reencarnado em um novo corpo. Isso faz com que diversas de suas atitudes durante a infância e adolescência sejam vistas como extremamente desconfortáveis e moralmente questionáveis por parte do público. Outro ponto bastante criticado é a maneira como o romance se desenvolve. Supiet, Roshi e Eris possuem histórias e personalidades completamente diferentes, mas muitos espectadores sentiram que o anime priorizou o protagonista em vez de desenvolver igualmente cada relacionamento. No fim da história, Rodeus acaba formando uma família com as 3 personagens, uma decisão que agradou alguns leitores da novela, mas que também gerou inúmeras críticas por parecer mais uma fantasia de realização pessoal do protagonista do que uma conclusão construída de forma natural. Como curiosidade negativa, Mushoku Tensei frequentemente entra em discussões nas redes sociais justamente por causa das polêmicas envolvendo Rodeus e seus relacionamentos, sendo um dos animes mais controversos da última década. O segundo casal é de um dos piores animes que existe. À primeira vista, Takemichi e Hinata parecem representar aquele clássico romance em que o protagonista faria qualquer coisa pela mulher que ama. Afinal, toda a jornada de Takemichi começa justamente porque ele deseja impedir a morte de Hinata alterando o passado. Porém, conforme a história avança, muitos fãs passaram a enxergar esse relacionamento de maneira bastante diferente. O maior problema está no próprio Takemichi. Mesmo tendo inúmeras oportunidades para aprender com seus erros, ele continua tomando decisões impulsivas, falhando em momentos importantes e colocando sua própria vida e a de Hinata em risco repetidas vezes. Enquanto isso, Hinata acaba tendo pouco desenvolvimento individual, funcionando quase sempre como a motivação principal do protagonista para continuar viajando no tempo. Para muitos espectadores, isso fez com que o romance nunca evoluísse além da ideia inicial apresentada nos primeiros episódios. Como curiosidade negativa, uma crítica muito comum é que Hinata demonstra muito mais maturidade emocional do que Takemichi durante praticamente toda a obra, fazendo com que muitos fãs sintam que ela merecia alguém mais responsável. Ainda assim, o casal possui seus momentos emocionantes, mas muitos acreditam que eles foram ofuscados pelas constantes recaídas e pela evolução lenta do protagonista. O terceiro casal da lista é pura toxicidade. Poucos casais conseguem dividir tanto a opinião dos fãs quanto Sasuke e Sakura. Desde os primeiros episódios de Naruto, Sakura demonstra ser completamente apaixonada por Sasuke, enquanto ele praticamente nunca corresponde aos sentimentos dela. Conforme a história evolui, a situação se torna ainda mais complicada. Sasuke abandona a Vila da Folha, se alia a criminosos, tenta destruir tudo que conhecia e chega até mesmo a tentar matar Sakura em mais de uma ocasião. Mesmo depois de passar por tudo isso, Sakura nunca deixa de acreditar que ele pode mudar, algo que muitos fãs enxergam como um exemplo de dependência emocional e romantização de um relacionamento claramente desequilibrado. Quando os dois finalmente se casam no final da obra, boa parte do público sentiu que essa decisão aconteceu mais porque era o casal planejado pelo roteiro do que por um desenvolvimento convincente entre os personagens. Como curiosidade negativa, mesmo após o casamento, Sasuke passa anos longe de casa realizando missões, deixando Sakura praticamente sozinha para criar Sarada.
Essa ausência constante fez com que muitos continuassem considerando o relacionamento um dos mais mal desenvolvidos dos grandes shounens. Seguindo para um casal horrível em meio a um dos piores finais dos animes, durante praticamente toda a história de Attack on Titan, Mikasa demonstra um amor incondicional por Eren. Ela está sempre disposta a protegê-lo, arriscar a própria vida por ele e colocar seus sentimentos acima de tudo. O problema é que Eren raramente retribui esse carinho da mesma forma. Em diversos momentos, ele trata Mikasa com frieza, afasta propositalmente e chega até mesmo a dizer palavras extremamente cruéis apenas para machucá-la emocionalmente. Quando o mangá finalmente revela que Eren também possuía sentimentos por Mikasa, muitos leitores sentiram que essa revelação chegou tarde demais e não foi suficientemente desenvolvida ao longo da narrativa. Em vez de momentos românticos ou de crescimento conjunto, o casal passou a maior parte da obra vivendo em meio ao sofrimento, guerras e separações. Como curiosidade negativa, o desfecho desse relacionamento foi um dos assuntos mais debatidos da história recente dos animes, dividindo completamente a comunidade entre aqueles que consideraram o final emocionante e aqueles que acreditam que o romance nunca foi bem construído. Para muitos, a relação acabou sendo lembrada mais pela dor e pelos sacrifícios do que por momentos felizes compartilhados entre os dois. Por fim, como o pior casal do anime ficam eles. Kazuya e Chizuru talvez sejam o maior exemplo moderno de um casal que simplesmente não sai do lugar. A relação entre os dois começa de maneira inusitada, através de um serviço de namorada de aluguel, e rapidamente ambos passam a desenvolver sentimentos verdadeiros. O problema é que esses sentimentos quase nunca se transformam em atitudes concretas. Kazuya vive preso à própria insegurança, exagerando em praticamente todas as situações e transformando problemas simples em grandes dramas. Já Chizuru passa boa parte da história escondendo seus sentimentos e evitando conversas que poderiam resolver a maioria dos conflitos em poucos minutos. Como consequência, o romance permanece praticamente estagnado durante centenas de capítulos e várias temporadas do anime. Muitos fãs passaram a enxergar a obra como uma sucessão de mal-entendidos criados apenas para prolongar artificialmente a história. Como curiosidade negativa, Hent a Girlfriend ficou conhecido por gerar enorme frustração entre leitores justamente pela lentidão extrema do relacionamento, sendo frequentemente citado como um dos romances mais enrolados dos mangás atuais. Em vez de criar expectativa, essa demora acabou cansando parte do público, que até hoje critica a falta de progresso entre os protagonistas. No fim das contas, um bom casal não é formado apenas porque o roteiro decidiu colocar dois personagens juntos. Um relacionamento marcante precisa transmitir evolução, confiança, respeito e fazer o público acreditar que aquelas pessoas realmente cresceram lado a lado. Quando isso não acontece, surgem casais que parecem existir apenas por conveniência da história ou que acabam romantizando comportamentos tóxicos, obsessivos ou emocionalmente destrutivos. É claro que personagens podem errar, passar por crises e até viver relações complicadas, mas o problema aparece quando essas atitudes nunca são trabalhadas ou quando o roteiro espera que o público simplesmente aceite tudo sem um desenvolvimento convincente. Esses 5 casais são exemplos de como decisões mal executadas podem transformar romances com enorme potencial em relacionamentos que dividem a comunidade até hoje. Alguns são criticados pela falta de química, outros pela toxicidade, pela enrolação ou por escolhas narrativas difíceis de defender. E justamente por isso eles continuam aparecendo em praticamente toda discussão sobre os piores casais dos animes. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para me ajudar a seguir em frente com o meu trabalho aqui. Obrigado por assistir.